Coloca para mim aqui, Renato. Tiago, capítulo 3, verso 2. Para a gente ir para o céu, a gente precisa buscar a perfeição. Não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente luta para ser melhor a cada dia, sim ou não? Mas se eu tivesse hoje, se eu pudesse hoje, clarear sua mente e te dar uma dica sobre a perfeição, está aqui nesse texto. Esse aqui é o caminho mais fácil, mas também é o caminho mais perigoso e também é o caminho, ou o único caminho mais seguro para você buscar a perfeição. Olha o que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então veja que esse texto, ele está falando da perfeição. Só que ao mesmo tempo que ele fala de como a pessoa busca ser perfeita, ele já relaciona a perfeição com o quê? Com aquilo que a gente fala. Tem muita gente que hoje está passando por problema, está enfrentando um furacão, uma tempestade, porque ela falou o que não poderia ter falado. Você concorda comigo que os maiores problemas que a gente enfrenta está relacionado às nossas palavras, aquilo que a gente fala? Sim ou não? É ou não é verdade? Agora, uma pessoa que ela aprende a controlar as suas palavras, ela aprende a domar a sua língua, ela analisa o que ela vai falar, ela pensa antes de falar, ela escolhe bem as palavras. Você vê que ela vai se livrar de muitos problemas na vida dela. Problemas, por exemplo, no casamento. Às vezes, o problema no casamento, os dois estão bem financeiramente, mas eles têm um problema sério de comunicação. Um não entende o outro. Um fala, mas não fala por completo. Esconde ou fala a história só pela metade. Esconde as coisas, ou quando fala, já fala de uma forma desrespeitosa, não respeita. Quando vai falar, quando vai pedir algo, não usa as palavras que fazem bem para o relacionamento. Por favor, você pode fazer isso para mim? Eu queria tanto que você me ajudasse. Poxa, eu preciso de você agora. São palavras que fazem bem para qualquer relacionamento. Se o seu marido ou a sua esposa chega para você e fala assim: ó, eu preciso que você me ajude, você pode me ajudar? Você já se sensibiliza da forma como ele já foi tão humilde para falar com você. Agora, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é impetulante, desrespeitosa, você está torcendo para ela se dar mal. Eu quero que ele se exploda. Toda vez que ele vem falar comigo, ele só fala com arrogância. Toda vez que ele vem falar comigo, ele não mede as palavras. Ele acha que ele está falando com quem? É assim ou não é? Mas quando os dois conseguem se comunicar bem, quando conseguem ser claros, e a nossa relação com Deus também é assim. Você tem que aprender a usar as palavras ao seu favor. Você tem que aprender a usar as palavras para se aproximar de Deus. A pessoa, ela não pode estar na igreja, ela não pode servir a Deus e continuar, por exemplo, usando palavras de baixo calão, como palavrões, como, por exemplo, mentira. Você vê que as palavras, se elas não mudarem, significa que talvez a sua mente não mudou. Porque geralmente o que sai da sua boca passou primeiro pelo filtro da sua mente. É ou não é verdade?
Então a perfeição, ela está relacionada com as nossas palavras. A Bíblia diz que a gente tropeça em muitas coisas, mas a maior dica, ou seja, o maior conselho de Deus relacionado à perfeição, ele disse assim, todo mundo vai tropeçar, todo mundo vai falhar em algum momento, todo mundo aqui vai falhar, mas ele disse assim, tem uma coisa que é muito mais perigosa, é se você não cuidar das suas palavras, é se você não vigiar as suas palavras. A maioria dos problemas que a gente enfrenta são problemas relacionados a relacionamentos entre patrão e empregado. Se não tiver uma boa comunicação, você vai viver a vida inteira com problemas. Se tem algo que está desconfortável para você lá na empresa, não adianta você ir por atalhos, falar para fulano, falar para ciclano, falar para beltrano. Você tem que ir direto com a pessoa. Porque para ser perfeito em palavra, a primeira coisa, e o primeiro cuidado que você deve ter é, tudo quanto você for falar, seja transparente, seja verdadeiro com as suas palavras. Então você vai chamar o seu patrão, é como esses dias eu ouvi, lá onde eu trabalho, eu tive que ir lá enfrentar a fera. Às vezes está lá o seu patrão, você fala, poxa, como é que eu vou enfrentar ele? Como é que eu vou falar com ele? Essa semana, eu fiz uma reunião aqui com os obreiros, na sexta-feira, eu estava dando uma dica para os obreiros. Eu estava dizendo para os obreiros assim, a gente que está no altar, que vive uma vida de jejum, de oração, a nossa atenção ela é redobrada. E eu admiraria muito mais um obreiro se ele chegasse comigo e dissesse assim, pastor, não o que está acontecendo, tá pessoal? Estou apenas usando um exemplo. Mas eu ia admirar muito mais um obreiro se ele chegasse comigo e dissesse, pastor, eu estou falhando nessa área, eu vacilei nessa área, eu fiz isso aqui nessa área, e eu quero que o Senhor me ajude. Então, deixa eu ficar um tempo só jejuando. Eu vou colocar o uniforme um pouquinho do obreirado. Deixa eu cuidar da minha alma. Quando eu estiver bem, eu volto para o obreirado. Eu disse, você não sabe a admiração que eu ia ter por essa pessoa. Porque a primeira coisa que ela está me mostrando é que ela está sendo o quê? Sincera, verdadeira. Porque a gente convive com os obreiros aqui, eu e a pastora Gil, como se fossem realmente nossos filhos. A gente cuida, a gente ora, a gente se relaciona, passa muito tempo junto. Às vezes vocês vão embora e a gente fica aqui fazendo reunião, a gente fica aqui vendo o que é melhor para a obra, analisando o que é melhor para a igreja, buscando direção do alto, do altar, do Espírito Santo. Mas se esse obreiro, ele não for sincero de palavra, ele vai começar a ter problemas, primeiro com o Espírito Santo. Porque não adianta você se aproximar de Deus e não for sincero com as suas palavras, não for sincero naquilo que você fala, porque se você tentar esconder, na verdade você está se enganando, ninguém esconde nada de Deus, não tem como. É engraçado que lá no começo, Deus deixou isso muito claro, porque quando Eva caiu com a serpente, e aí ela descobriu o estado de pecado, tanto que ela olhou para Adão, viu Adão nu, Adão viu Eva nu, porque a maldade já havia entrado, porque até então eles estavam em estado de pureza. E aí a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha para se relacionar com Adão e Eva, ou seja, para realmente colocar as coisas em ordem. E aí um dia Deus chegou lá no jardim, que era o lugar perfeito, começou a andar e não viu Adão e Eva. E aí Deus começou a chamar Adão, e aí Adão responde, e Deus perguntou, Adão, onde você estava? O que foi que Adão disse? Eu estava escondido. E ele disse, por que você estava escondido?
porque eu estava nu. E ele disse: como é que você sabe agora que você estava nu? Será que Deus não sabia de tudo isso? Sabia ou não sabia, sim ou não? Só que o que era que Deus estava esperando de Adão e Eva? A sinceridade com as suas palavras. Por que ele se escondeu? Por que ele sabendo que Deus viria, por que ele não foi logo lá e disse: Deus, é o seguinte, nós falhamos, nós pecamos, nós nos contaminamos. A serpente foi mais astuta, foi mais esperta do que eu e Eva, mas a gente está aqui, só que por eles não terem sido sinceros com Deus, e Deus deixou até o último momento, porque ninguém se esconde de Deus. Deus fingiu que não estava vendo eles. Deus fingiu, ali no sentido, para ver se eles até a última hora seriam sinceros. Mas eles não foram. E por conta disso, Deus não livrou Adão e Eva de grandes consequências por causa daquela desobediência. Então, se a gente é sincero com Deus, se a gente é sincero de palavra, a Bíblia diz que você já está indo por um caminho perfeito. Então você não pode, quem é filho aqui, por gentileza, me ouça, você não pode ter um relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe à base do medo, à base de estar escondendo as coisas, à base de estar fingindo uma coisa. Tem que haver uma relação sincera, transparente, pelas suas palavras. Amém, pessoal? Seja onde for, seja com a sogra, que é muito difícil ser sincero com as palavras, mas tem que ser. Cozinha mal, você vai ter que dizer: minha sogra, o que a senhora tem de bom é sua filha, porque a sua comida é horrível. Sim ou não? É ou não é verdade? Você tem que ser sincero. Às vezes, agora escute bem, olha para mim, por gentileza. Tem gente que faz as coisas que não era para fazer. Quando eu falo para você ser sincero, é no sentido de você saber escolher as suas palavras. Seja onde for, é muito mais admirável a sua sinceridade. Agora, não confunda sinceridade com arrogância. Porque tem gente que é assim: pastor, o que eu tenho para falar, eu não mando recado. Eu falo é na lata. Dou a quem doer. Goste de mim quem gostar. Já viu isso, sim ou não? Porque eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Sim ou não? E a pessoa acha que falando isso, ela é quase que uma estrela do céu. De tão sincera que ela é. Não. Olhe para mim aqui. Eu posso ser sincero com a minha esposa, sem ser o quê? Arrogante. Eu posso ser sincero com o meu patrão, sem ser o quê? Arrogante. Por exemplo, você chega para a esposa e fala assim: posso te falar uma coisa? Olha como você já começa a conversa. Posso te falar uma coisa? Que você falou lá na mesa, na frente de fulano, de ciclano, não pegou bem, mas é a minha opinião. Achei que você não deveria ter falado aquilo. Achei que você me colocou ali em maus lençóis. Vamos evitar esse tipo de conversa quando fulano estiver aqui, quando a sua mãe estiver aqui, quando a minha mãe estiver aqui. Vamos evitar? Tem como a gente evitar? Pronto. Fui sincero, sim ou não? Fui ou não fui? Falei para ela o que estava me incomodando. Fui sincero. Ofendi a outra pessoa? Não. Porque tem gente que até para conversar é difícil. Mas se eu consigo, se eu consigo filtrar as minhas palavras, significa que eu estou buscando a perfeição. Você sabe que uma pessoa está melhorando ou não pelo que ela fala. Você sabe: fulano está mais calmo, fulano está bem melhor.
e as pessoas aprendem a te respeitar por isso. Amém, pessoal? Escuta bem. Quando a gente está num caminho de mudança, que o caminho da mudança deve ser direcionado à perfeição, o primeiro cuidado que você deve tomar qual é? É com as suas palavras. Então, a primeira coisa que eu te digo aqui, seja sincero, transparente e verdadeiro com as suas palavras. Você está indo pelo caminho da mudança e buscando a perfeição. A segunda coisa, olha só, 1 Coríntios 10, 13, coloca aí. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz esse texto. Diz assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O que a Bíblia está dizendo? Que toda tentação, todo problema que você passa, a Bíblia diz que junto com esse problema, você já tem o quê? O escape. O que é o escape? É a porta de saída. Mas você já ouviu alguém dizer assim, ó: ah, pastor, eu não consigo. Eu já fiz de tudo para mudar isso na minha vida. Pastor, eu não tenho forças. Quando a pessoa está falando, olha as palavras, quando ela está falando isso, por trás dessas palavras, ela não quer a perfeição, ou seja, ela não quer a mudança. Ela fica se escorando, ela fica, na verdade, ocupando a mente dela com desculpas que só entram na cabeça dela. Qualquer pessoa que está aqui, seja qual for a área da sua vida, você tem condições de mudar. Você tem condições de melhorar. Não adianta ficar dizendo: ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu não consigo mais, pastor. Ah, eu já passei da idade para mudar isso. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Você vê que ela fica usando as palavras para tentar justificar o fracasso dela naquela área. Ela já é cheia de desculpa. Só que essas desculpas com Deus não fazem mais efeito, não fazem sentido. Porque a própria Bíblia está dizendo que a tentação, o problema que você enfrenta, já tem duas coisas: não está acima do que você pode resistir. Tudo que você enfrenta, a tentação que for, tudo que você enfrenta, você tem condições de dizer não. Você tem condições de rejeitar aquilo. A não ser que você não queira a perfeição. Aí você vai usar as palavras para se convencer de que você não pode. Então, todo mundo que está aqui tem força para mudar essa área. E segundo, quando você se aproxima de Deus, você já encontra a porta de saída daquela situação. Agora, para a gente finalizar, duas dicas, né? Para o caminho da perfeição. Primeiro, saiba usar as palavras. Use elas de forma transparente e sincera e verdadeira. Segunda, não tem nada na sua vida que você não possa mudar, que você não possa melhorar, porque a Bíblia diz, só se a palavra de Deus é mentirosa, que toda tentação que a gente enfrenta, a gente pode vencer ela, e a gente tem a válvula de escape, a porta de saída. Agora, tem duas coisas que podem arruinar a sua vida. Coloca para mim Juízes, capítulo 14, versículo 1. São essas duas coisas aqui que podem arruinar a sua vida. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, lembrando que os filisteus eram um povo
contrário ao povo de Deus. Os filisteus não se relacionavam com os hebreus, com o povo de Deus. Amém? Sansão, vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Segunda coisa, coloca lá. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Olha a resposta dos pais. Pode passar. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou seja, dos hebreus, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, aqueles que não se submetiam à lei de Deus. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Uma das coisas que vai arruinar a sua vida, sabe o que é? As más decisões. É aquela decisão que você toma e que você não consegue medir as consequências, não consegue medir os prejuízos que você vai ter por causa daquela péssima decisão. Sansão não sabia. Sansão era um rei, ele era um juiz lá em Israel. Por que o pai não queria que ele se casasse com uma mulher dos filisteus? Porque o padrão de vida dela era muito diferente do padrão de vida dele. Não iria se encaixar, não tinha como dar certo. Só que Sansão, envolvido por sentimento, ele enfrentou os pais, de certa forma enfrentou a Deus e decidiu que a vontade dele ia ser feita. Mas ele não sabia que ele estava tomando a pior decisão da vida dele. Tanto que foi essa mesma mulher que entregou praticamente ele de bandeja para os inimigos. Porque foi essa mulher, que você sabe quem é, Dalila, insistiu até que descobriu o segredo da força de Sansão. E ela, ao descobrir o segredo da força de Sansão, entregou o segredo para os filisteus, e os filisteus fizeram uma arapuca e sequestraram Sansão. Porque alguém foi lá e cortou os cabelos de Sansão, mas porque Dalila havia revelado. E Dalila era uma prostituta, não era uma mulher qualquer. Então Sansão, por ter tomado uma péssima, uma má decisão, foi tão ruim a decisão de Sansão, que ele arruinou a vida dele no sentido literal, que ele morreu por causa dessa decisão errada que ele havia tomado. Ele poderia ter evitado isso aqui? Sim ou não? Será que tinha? Primeiro, que ela era uma prostituta. Segundo, tinha tantas mulheres entre os hebreus, por que ele não escolheu uma mulher entre os hebreus? Você sabe que se você casar certo, você já acertou em 80% da sua vida. Então não é uma decisão que você toma: eu caso e descaso, eu caso e não quero mais, eu caso e divorcio. Não é assim. Então o que é que pode arruinar a sua vida? São as más decisões. E geralmente as más decisões, elas são tomadas para fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. A segunda coisa que pode arruinar a sua vida é a incoerência. Como é que um homem de Deus, um homem que desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que havia um voto sobre Sansão, que era o voto do Nazireu. O que é que significa o voto do Nazireu? Era que Sansão não cortaria o cabelo, não poderia raspar a sua barba, e Sansão não poderia tomar vinho, porque Sansão, ele havia feito um voto, ele chamava-se voto do Nazireu. E por que ele não podia fazer essas três coisas? Porque esse voto simbolizava que agora ele era um homem consagrado, separado somente para Deus.
Então aquilo, as pessoas ao identificar o cabelo grande, a barba grande, e que ele não tomava vinho, as pessoas sabiam ali que era um sinal entre ele e Deus. Por que além da má decisão que arruinou a vida dele, por que Sansão foi incoerente? Como é que alguém que é juiz de um povo, um homem que é um rei, o homem que era separado desde o ventre da sua mãe, o homem que recebeu os mandamentos de Deus, deveria obedecer a Deus em tudo, como é que esse homem vai casar com uma prostituta? É ou não é ser incoerente? Como é que eu quero ir para o céu? Como é que eu quero que a minha vida mude se eu não sou capaz de deixar um vício? Se eu não sou capaz de deixar uma pornografia? Se eu não sou capaz de deixar a mentira? É incoerente. Como é que eu vou estar servindo a Deus se eu não estou me submetendo ao ponto de me preocupar em ser zeloso, em ser obediente aos ensinos da palavra de Deus, a não abandonar práticas que podem colocar em risco a minha salvação? Como é que eu vou servir a Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? Continuar me comportando, vivendo as mesmas coisas, então não mudou nada, é incoerente. A pessoa, no fundo, desculpa a minha sinceridade, mas a pessoa, no fundo, ela só acha que está servindo a Deus. Sansão, quando casou com a prostituta, com Dalila, na cabeça dele, ele achava que estava servindo a Deus. Só que isso só estava na cabeça dele, ao ponto que, se você ler o texto mais na frente, quando ele casa com Dalila, a Bíblia diz assim, e Sansão não sabia, mas o Espírito do Senhor já havia saído da vida de Sansão. Se você toma uma decisão errada, e essa decisão te afasta de Deus, se você vive uma vida incoerente com a palavra de Deus, com a sua fé, com o que você confessa, professa, significa que o Espírito Santo não pode fazer parte da sua vida. Por isso a pessoa continua fazendo tudo errado, mas ela não se incomoda, porque o Espírito Santo não está lá para incomodar ela. Agora, um homem de Deus, que vive no altar, buscando a Deus, qualquer coisa que ele vai fazer de errado, o Espírito Santo fica lá, como se fosse um alarme. Sabe o carro? Quando o carro está lá parado, se um assaltante chegar e ele forçar a maçaneta do carro, forçar para abrir o carro, o alarme vai disparar. E o assaltante geralmente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fugir, porque ele foi pego em flagrante. A mesma coisa é um homem de Deus. Ele está tão cheio do Espírito Santo, que se o pecado vier, e o pecado for tentar entrar nele, ao ponto que o Espírito Santo vai disparar o alarme, vai dizer assim, é perigo! E aquele assaltante que vinha para roubar a sua alma, vai ter que fugir da sua presença, porque você está cheio de Deus. Agora, quem está vazio, qualquer um entra, engana você, sabe, te trapaceia, te leva para o mau caminho, te leva para as más companhias, te leva para as más decisões, e o Espírito Santo não consegue falar com você, o Espírito Santo não consegue te alertar, o Espírito Santo não consegue abrir os teus olhos, porque a sua vida está incoerente com a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. É por isso que a pessoa fica sem entender, mas todo dia tudo está dando errado na vida dela e continua piorando a cada dia. Por quê? Porque ela está tão vazia, está tão incoerente, que ela já se acostumou a sofrer. Ela já se adaptou com aquela vida. Sim ou não, pessoal? Amém? Então, escuta bem. Você quer ou não quer o caminho da perfeição? Claro que a gente quer. Mas para a gente andar nesse caminho, é necessário se encher das boas palavras que vem daqui, dos bons ensinos, dos mandamentos, da direção que eu recebo a partir da palavra de Deus. Amém, pessoal? Aplauda ao Senhor Jesus. A
Apaga as luzes para mim, por gentileza. Rapidinho.